Bom dia, rainhas! Excepcional dia! E eu fanhosa conversando pelo nariz. Excepcional dia! Vamos lá hoje, mais um dia da nossa jornada incrível, fantástica que nós estamos com elas, com as rainhas, a confraria das rainhas. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito legal. Você já ouviu falar sobre o espelho da gratidão? Me conta aí, rainha. Bem-vinda. Bom dia, Lenilda. Você já ouviu falar sobre o espelho da gratidão? Nós vamos trabalhar hoje em cima desse tema. E me fala aí, você é uma pessoa grata? Você é uma rainha que agradece, que é grata por aquilo que o Senhor tem te dado todas as manhãs? Nós, como seres humanos, é muito comum a gente acordar o dia e a gente, durante o nosso dia, nós compararmos muito a nossa situação com o do outro, com aquela outra rainha que a gente tem ao lado. Bom dia! E a gente tem mania como seres humanos de comparar as nossas vidas e aí a gente acaba sempre achando alguém que tem uma condição melhor, que está num patamar acima, ou financeiro, ou social, ou de relacionamento, ou espiritual. E a gente tende naturalmente a comparar e aí a gente esquece de agradecer. E é muito mais fácil para nós, como seres humanos, olhar e sempre achar que está faltando alguma coisa. Mas aí a gente precisa separar duas coisas, insatisfação com ingratidão, né? Ser grata e ser satisfeita, não é mesmo? Porque a insatisfação é um quesito muito bom para nós continuarmos buscando melhoras. Então eu posso ser muito grata, mas estar insatisfeita. A insatisfação, a gente tem mania de colocar tudo no mesmo pacote e achar que é ruim, e a insatisfação não é algo ruim. A ingratidão é algo ruim. É você ser grata porque você tem água para tomar, mas você não estar satisfeita. Eu quero mais. Eu quero aquele filtro que tem os componentes que deixam a minha água melhor ainda. Posso ser grata, mas não aceitar a situação, certo? Isso mesmo, Lenilda. É eu estar insatisfeita e saber que eu posso mais. Eu posso investir mais e comprar um filtro que tem aquelas partículas todas especiais para o meu organismo. Essa água aqui é excelente, é de filtro de barra, porque eu gosto de filtro, do gostinho de água de filtro de barra. Mas eu posso estar insatisfeita na questão de buscar melhorias, porque eu quero um filtro deste. A insatisfação me leva a sair da zona de conforto e buscar o além. Mas a ingratidão não. É ser grata por aquilo que eu tenho, porque Deus me proporcionou. Quantas pessoas estão na UTI e não podem tomar água? O simples fato de tomar água é muito bom. Ser muito grata por aquilo que tenho, mas quero algo mais. Sim, você é uma filha amada. Você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Ele criou todo um universo que caminha em concordância com a sua vida. Você merece o melhor, você merece comer o melhor, viver o melhor e usufruir sua vida aqui na Terra com muita bênção. Então eu posso sim ser muito grata, mas eu posso estar insatisfeita e não falar, principalmente religiosos, a gente tem mania de ouvir isso muito. Ah, tá bom, eu só quero isso, da forma que tá muito bom, eu não preciso de mais, e não busca avançar porque acha que buscar algo a mais, ele está ferindo, ele não está sendo grato por aquilo que Deus deu, e aí com isso ele está desagradando Deus. Mas nós precisamos entender que nosso Deus é um Deus pleno de grandeza, de soberania.
E ele sempre vai querer sim que os teus filhos estejam melhor. Somos gratos pela saúde que nós temos. Somos gratos sim. Somos gratos por doenças que não temos. O importante nós colocarmos, a neurociência fala muito isso, nós colocarmos na nossa mente sempre o positivo. Então, é mais produtivo na minha mente eu colocar que eu sou grata pela saúde do que eu ser grata pela não doença. Porque o nosso cérebro não registra a palavra não. Então, logo ele vai registrar eu sou grata pela doença. Entendeu? Então, para o meu cérebro, eu preciso sempre associar as coisas positivas. Então, eu sou grata pela saúde que tenho. Sou grata pela energia que tenho. Eu sou grata sempre pelas coisas positivas. A palavra fala isso muito. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, eu encho isso na minha mente. Então, sempre focando positivo, porque o nosso cérebro ele não administra o negativo. O nosso cérebro é uma máquina fantástica, mas às vezes nós passamos por cima de algumas coisas e nós não aprendemos alguns detalhes. Mas a partir do momento que nós começamos a aprender e a praticar, isso é maravilhoso. É maravilhoso como o seu dia pode ser completamente diferente se você acordar e ser grato. Ser grato. Pessoas fazem rituais diferentes, técnicas diferentes para trabalhar o cérebro. Por quê? Nosso cérebro sempre vai querer o confortável, sempre vai querer ficar na zona de conforto. Ele sempre vai querer o que for mais fácil. E nós sabemos que crescer dói, desenvolver dói. Logo, se eu fico na zona de conforto, eu não cresço. Se eu fico na zona da tranquilidade, eu não desenvolvo. E eu, com isso, não vou conquistar tudo aquilo que antes da fundação do mundo foi planejado para mim. Mas se você hoje entender que sair da zona de conforto cresce, que sair da zona de conforto dói, mas é uma dor para o crescimento, para o desenvolvimento. E quando você desenvolve, rainha, tudo ao redor desenvolve. Quando você desenvolve, você está dando para a sua descendência uma conquista maior. Você está dando não só uma possibilidade, eu queria falar a palavra possibilidade, mas não é possibilidade porque já é real. Quando você cresce, você conduz toda a sua descendência ao crescimento. Quando você cresce, você conduz todo o seu redor no crescimento. Não tem como você desenvolver, você conhecer, você crescer, você amadurecer e você não levar toda a sua descendência. Não tem essa possibilidade. Quando você muda a sua história com crescimento, com desenvolvimento, com amadurecimento, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, quando você se torna uma mulher mais madura, uma rainha mais madura, emocionalmente você leva toda a sua descendência para essa maturidade. Nós temos esse poder como mulheres que nós geramos vida e nós geramos crescimento, nós geramos desenvolvimento. Quando nós crescemos, nós levamos todos, guarda isso, juntos conosco. Então, é muito sério. Eu preciso amadurecer as minhas emoções, amadurecer espiritualmente, amadurecer como uma rainha, não só por mim, mas porque Deus me deu essa oportunidade de ter nos meus ombros toda a minha descendência. Isso é tão sério que isso está entrelaçado com o meu chamado, porque aos 24 anos eu tinha o meu quarto filho, estava tendo o meu quarto filho antes dos 25. Então, com os 24 eu estava com 4 filhos
E eu estava 15 dias depois que ganhei ele, eu tive mais 4 jovens entrando para dentro de casa comigo, morando comigo, para ter um senso de lar. Então, aos 24, eu já tinha responsabilidade de 8 pessoas comigo, 4 biológicos e 4 não, que foi me dada a incumbência de gerar vida neles como mãe espiritual naquele momento. Eles perderam os pais e os 4 vieram comigo para me conduzir até o matrimônio e ficaram comigo por 6 anos. Então, desde 24 anos de idade, eu comecei com esse senso não de só ser aquela que conduz o crescimento dos meus filhos biológicos, mas daqueles ao redor. E depois esses 4 saíram e vieram outros, e eu passei durante 15 anos com essa casa lotada. Imagina, eu e meu esposo, pouco tempo de casado e já com uma casa cheia, 10 pessoas em casa. Então eu fiquei com 10 pessoas em casa durante muito tempo, trocando esses 10, e outros passavam só dias e semanas, com esse propósito deles amadurecerem. E muitos amadureceram, casaram, tiveram seus filhos e têm famílias lindas hoje, porque pela graça de Deus, por um período passaram com a gente e aprenderam, né? Muitos deles falam hoje: eu precisava passar esse tempo na sua casa porque eu não tinha senso de família. Eu não tinha senso de lar, e lá eu aprendi o que é família, o que é lar. Então, você tem esse poder, rainha, dado por Deus, de conduzir os seus para o amadurecimento. E vamos lá, não só os seus filhos biológicos, mas aqueles que estão ao seu redor. Então, pela misericórdia, eu vi isso na prática. Eu conduzi ao crescimento, ao amadurecimento, não só meus 4 filhos biológicos, mas todos aqueles que estavam junto comigo. E aí, faz sentido para você? Você tem uma experiência nesse sentido? A Lenilda falou assim: quando moro com minha mãe e família, não ganho maturidade? Olha, hoje em dia na internet a gente vê muito isso, pessoas dando respostas baseadas em perguntas como essa sua, que é uma pergunta que me fala pouco. Então, a gente não dá conta, tem pessoas que fazem análise do outro, esse é isso, essa é rígida, essa... Não dá para mesmo fazer uma análise sobre a vida da pessoa, sobre a história da pessoa com poucos dados. Isso são coisas que a gente faz com dados de uma forma mais séria e responsável. Então, não dá para a gente dar uma análise baseada só no que você falou, Lenilda. Mas vamos lá. Qual a sua idade? Qual a sua situação hoje? O bom é, sim, passar por uma certa idade, você já tem a sua casa. Não sei a sua idade, não sei o seu contexto, nem de lar, nem não dá. Financeiro, emocional, né? Não dá pra gente saber esses detalhes com essa resposta sua. Então, o ideal é: passou por uma certa idade de maturidade, esse jovem que não se casou ainda, ou que casou e teve uma ruptura desse casamento, ele terá a casa dele. Porque chegou um certo tempo, você precisa ter essa experiência de ter o seu lar, as suas coisas, a sua organização como família. Tem pessoas, a gente vê isso muito, que resolve tirar essa parte para cuidar dos pais. Isso é muito bom no aspecto, isso é muito válido no aspecto do cuidado, sim. Mas lá na frente essa pessoa vai ver que ela pulou algumas etapas ou perderam algumas etapas porque ela fez essa escolha. Então, é uma coisa muito pessoal, né? Muito pessoal. E para a gente poder falar isso. Então, respondendo aí, quando moro com a minha mãe e família, não ganho maturidade, você amadurece. Mas quando você tem uma casa sua, para chamar de sua, o seu nível de maturidade é outro, é diferenciado.
Você amadurece muito na casa dos pais. Você pode chegar a uma pessoa muito bem sucedida financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, muito bem sucedida dentro da casa dos pais. Amadurecer muito esse lado. Mas o lado de ter uma casa para chamar de sua e ter uma responsabilidade sua sem nada ao redor é outra. Aí essa parte, essa lacuna vai ficar aguardando esse momento acontecer. Ok? Consegui te responder aí, Helenilda? Mas vamos voltar lá. O espelho da gratidão. O que é? Como que funciona esse espelho da gratidão? Eu, particularmente, tenho já há alguns anos este costume de ser grata todos os dias pela manhã com 3 coisas que eu já tenho, né? Como uma água, como o sol, né? Eu gosto muito de ver o sol nascendo nas corridas pela madrugada. Aquilo que eu já tenho, ser grata por 3 coisas pela manhã e ser grata profeticamente de 3 coisas que eu estou querendo, almejando e colocando elas como já conquistadas. Como? Espiritualmente eu já bati meu 1 milhão pela internet, mas na prática ainda não. Então eu posso muito bem eu estou muito grata, feliz e grata hoje porque eu bati meu primeiro 1 milhão. Eu tenho um propósito, um projeto lindo para o reino, em cima desse propósito de bater o primeiro 1 milhão, que é montar esse projeto numa plenitude maior. Então eu posso muito bem falar, eu sou muito feliz e grata nessa manhã porque eu bati meu primeiro 1 milhão. Eu estou muito feliz e grata por este imóvel que eu comprei e dar os detalhes desse imóvel. Eu posso ser grata sim. E aí eu faço 3 gratidões desse tipo profeticamente, colocando as coisas que eu quero como já tendo sido acontecidas e sendo grata por 3 coisas que já me aconteceram. Gratas por 3 do passado e gratas por 3 do futuro. Mas o espelho da gratidão é um pouco diferenciado. A gratidão abre portas, colocou ela aqui. Isso, é uma chave que abre portas fantásticas. Fantástica. Mas o espelho da gratidão é você colocar 3 coisas que você ama de si mesmo. Quando a gente vai fazer terapia, tem uma ferramenta que eu amo muito fazer e que no final dessa ferramenta eu peço às mulheres, para as rainhas lindas, para colocarem 50 características positivas, 50 coisas suas. 50 características suas que você é grata. Eu sou tão feliz e grata que eu sou. E coloca essas 50 características. E tem algumas que soam, já estive com mulheres que chegam a chorar porque não conseguem achar 50. E tem algumas que estão num nível tão puxado, tão pesado, que eu as oriento a não colocar 50, e sim 100. Porque elas não conseguem enxergar nada. Mas você é imagem e semelhança de um Deus criador. Concorda? Positivo? Sim. Esse Deus criador do céu, da terra, do mar e tudo que nele há, ele tem características positivas? Sim. Logo, se eu sou imagem e semelhança dele, as características dele estão em mim. Sim? Então, eu sou linda, eu sou abençoada, eu sou criativa, eu sou divertida, eu sou tão alegre, amada, que ela colocou aqui, eu sou preciosa. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu posso. Eu sou uma filha amada. Eu tenho as características do meu pai. Eu tenho um DNA lá original
que é superior a todos os outros DNA, do outro DNA. Por quê? Meu DNA da minha criação, do momento que eu fui gerada, o DNA perfeito. Antes do pecado, antes da contaminação, eu tenho esse DNA original perfeito, perfeito. O que acontece é que eu, na minha mente, eu prefiro enxergar o DNA da doença, do problema que a minha descendência tem, que a minha ascendência tem, que os meus familiares têm. E aí eu pego aquele DNA dos meus ascendentes como sendo meu. E a Bíblia já fala isso, e a neurociência está ensinando muito isso. Assim como eu falo, eu penso, assim como eu penso, eu sinto, e assim eu me torno. Assim como imagino a minha alma, que é o versículo, assim eu sou. Se eu imagino que esse DNA da minha ascendência lá, que tem um problema de pressão, é meu, e porque meus ascendentes todos têm problema de pressão, eu vou ter também? Eu vou ter também. Agora, se eu coloco na minha mente, encho minha mente de tudo que é puro, que é verdadeiro, eu sei que eu tenho um DNA do céu, original, perfeito, que não tem essa doença. Ela pode estar na minha ascendência, mas em mim ela não tem. Ela não está, porque o sangue me purificou e o meu DNA é do céu, perfeito. Eu não vou ter. Se eu crer que eu não tenho, porque o meu DNA do céu é que é o original, os outros, o outro que veio depois veio cheio de contaminação de achismo e de contaminações de pecado que veio entrando, mas eu agradeço pela minha ascendência. Vamos de novo entrar na gratidão. Eu agradeço pelos meus pais, pelos meus avós. Eu tenho uma bisavó que ela era índia, ela foi pegada no laço para casar. Imagina. Não sei se você já viu aqueles filmes de época. Ela foi pegada no laço. Então imagine a dor dela de ser tirada dessa tribo, de ter ido casar com um homem que ela nunca viu, que pegou ela no laço igual um animal. As dores. Então eu honro essa ascendência minha, essa bisavó minha, essa minha avó, essa minha mãe. Eu honro, agradeço a Deus por elas, porque se não fosse essa minha ascendência, eu não estaria aqui. Eu tenho um pouquinho de cada um em mim, né? Esses dias corri domingo a maratona do Rio e eu brinquei que eu saí do amarelo, né? Da pele de índio. Eu saí do amarelo pro preto. Eu só descobri que as minhas pernas ficaram pretas na hora que eu cheguei no apartamento que eu aluguei lá e fui tomar banho, que eu vi, nossa, minha perna tá preta. O sol tava quente, eu nem notei. Saí do amarelo pro preto. Mas eu honro essa ascendência. Eu honro, agradeço a Deus por ela, mas aquelas coisas negativas que vieram delas, eu não quero. Eu quero e aceito e tomo para mim as coisas positivas. As coisas negativas, o sangue de Jesus purifica, eu não quero. Essa herança desse DNA contaminado, eu não quero. E eu não aceito, porque eu tenho um DNA melhor, superior, que é o DNA do céu. Que é o DNA superior. Então, esse DNA, sim, eu recebo, eu aceito e eu tomo ele para mim. E aí, faz sentido para vocês? Faz sentido para vocês? Você tem uma beleza única que é sua. Você tem um nome que é diferenciado, que é só seu. O nosso DNA, ele pode ser convertido em música e a partir disso você soa uma música que é só sua. A sua essência é como uma música que toca no céu, e quando toca, o Abba sabe que é você, porque não tem ninguém que soa aquela música, é só você. Então você tem uma beleza única. E isso é que nós precisamos cultivar, essa nossa autoestima, olhar pra gente e falar, olha, eu tenho um dentinho que é torto, eu tenho eu tenho um cabelo que é meio cacheado, eu queria ter ele liso, tenho alguma coisa,
mas ela é a única e é especial. Olha que legal que eu sou diferente. Se a gente pegar até os gêmeos e colocar juntos, eles têm alguma coisa de diferente. Por mais que pra gente que não conhece direito é um pouco imperceptível, pouco perceptível aos olhos, eles são diferentes. A gente sabe que aqueles gêmeos idênticos, alguns deles de forma muito rara, é bem raro isso, não é comum na maioria dos gêmeos, que eles têm até o DNA igual. Mas você vai perceber detalhes diferentes. A digital vai ser diferente. Porque por mais que a gente queira, a gente teve detalhes aqui do crescimento da pele, de cicatrizes, que são detalhes. Elas vão diferenciar. A íris dos olhos vai ser diferente. Então, o reconhecimento da íris, da facial, vai cair igual. Mas da íris vai dar diferente. Tem detalhes diferentes. São pessoas que assimilaram que as suas características internas são diferentes. Você tem uma beleza única. Trabalhe em cima da sua autoestima, da tua autoimagem, do teu conceito próprio. Quando você está bem, você leva a casa para estar bem. Quando você está bem, o ambiente que você está é repleto de graça, de alegria, da presença do Pai. Se você está num ambiente que você não consegue contagiá-lo com a essência da verdade, da pureza, da beleza, da grandeza, evite esses ambientes. Ou você chega e domina o pedaço com a tua essência de luz, de paz, ou evite ele, até que você esteja forte o suficiente para você chegar e transbordar. Você já teve com aquela pessoa que chega para você e fala assim: nossa, eu gosto tanto de ficar perto de você, quando eu tô com você, eu tô sinto mais paz. A minha casa, nessa época que eu tive muitas jovens, né, que eram, eu ia falar berçário, mas não é berçário porque não era crianças, né? Era um refrigério para esses jovens mesmo. Muitos ficavam lá, estavam com um problema com os pais, dormia lá em casa um dia, uma semana, e falava: nossa, ficar aqui a gente sente paz. Às vezes eu via alguns jovens com algum conflito nos lares, e aí eu falava com a mãe assim: deixa ele ficar uma semana lá em casa, porque aí eu converso com ele e tal. A mãe reclamava alguma coisa do jovem comigo, eu falava: deixa ele ficar essa semana lá em casa, que aí eu aproveito e dou uma conversada. E aí elas mandavam e ficavam super felizes de que aí depois o filho voltava para casa mais tranquilo. Então eu sempre amei fazer isso e fazer com que as pessoas se sentissem melhores e fossem conduzidas a um novo tempo. E é isso que a gente está fazendo aqui agora, dando continuidade a isso, em continuação a isso, trabalhando não só esses jovens, mas também você, rainha, porque você, rainha, estando bem, você vai levar os teus filhos a estarem bem. Os seus filhos vão poder subir nos seus ombros aqui e ir além. E eu não digo isso filhos só biológicos, como eu falei com vocês. Filhos espirituais, filhos do coração. É aquele sobrinho, é aquela criança que você viu crescer, que você dá uma assessoria para ela. Aí você fala assim: olha, sobe aqui no meu ombro porque você vai além do que eu. Você tem minha estrutura aqui, eu tô aqui para te ajudar e eu vou aqui para te impulsionar. Vou fazer pezinho, vai embora. Você pode hoje fazer isso, rainha? Ser esse canal de condução, de crescimento dessa geração que tá aí? Olha que coisa fantástica você ver os teus lá na frente, com grandes conquistas, alcançando grandes coisas para o reino. E você saber que você tem um pedacinho de você lá, igual eu tenho um pedacinho de pessoas que foram de ações de filhos, né, do coração que foram para o Chile, para Portugal. Meus filhos biológicos foram para a Índia, foram para o Nepal. Então, saber que tem coisas plantadas nessas nações aí, que não foi eu que fui, mas eles foram e eu fui neles.
As ações deles tinham de mim nas ações deles. E foram semeadas nessas ações. Olha que coisa linda. Moçambique, eu tenho uma filha que chama Elizabeth Lucas, né? Vou ainda conhecê-la pessoalmente, dar aquele abraço gostoso. Tem uma semente minha em Moçambique, né? Tem uma semente minha no Nepal, na China, na Índia, em Portugal. Tem uma semente minha. Tem uma semente sua aonde? Você tem semeado? Fala aqui em casa, eu sou uma rainha. Lógico que você é uma rainha. E uma rainha maravilhosa, que está crescendo, desenvolvendo e está levando todo mundo junto. Que está levando crescimento, desenvolvimento para sua casa, para sua cidade, para sua nação, para o mundo, para o reino. Isso é muito maior do que a gente imagina. Isso é grandioso. Então, bora lá. Comece a praticar hoje esse espelho da gratidão para você. Isso é tão sério, sabe por quê? A gente passa por cima os 3 principais mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. O próximo como a ti mesmo. Eu preciso me amar mais do que tudo na terra. Amar a Deus sobre todas as coisas. E depois eu tenho que me amar. Se eu não me amo, eu não expresso esse amor na plenitude para o próximo. E quando eu negligencio a mim mesma, eu não estou me amando. Quando eu me negligencio, eu não estou me amando. Ame a si mesmo, cuide de si mesmo, das suas emoções, do seu físico, da sua aparência, da sua autoestima, da sua autoimagem. Cuide. Simone Campos está pedindo para participar ao vivo? Bom, que eu vou deixar, vou abrir aqui, hein? Cuide da sua imagem, cuide do seu emocional, cuide da sua saúde, acima de todas as coisas. Cuide. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar de mim. E quando eu cuido de mim, que delícia! Coisas extraordinárias acontecem. E aí, bora lá fazer esse espelho da gratidão hoje? Bora! Quero ver vocês comentando. Vou fazer um print aqui. Vou colocar uma caixinha de perguntas lá. Vocês vão poder perguntar o que quiser ou fazer os comentários acerca da nossa live de hoje. E aí, eu quero de vocês me falando, fizeram o espelho da gratidão? Fizeram esse espelho? Aí eu quero te ouvir lá, você contando pra mim se você fez o espelho da gratidão e como que foi a sua experiência, tá bom? Beijo no coração, excepcional dia pra você, que a bênção do Senhor que enriquece não acrescenta dores, seja na sua casa, no seu lar, que tudo que é puro, que é verdadeiro, de boa fama entre nos seus pensamentos e conduza as suas palavras, todo o seu ambiente, e você venha viver o sobrenatural, você venha viver realmente aquilo que o Pai planejou para você, a plenitude do DNA original. Amanhã, 8h28, a gente está de volta com mais ferramentas para você fazer e você verdadeiramente tomar posse de tudo aquilo que já é seu desde a eternidade. Nessa jornada nossa incrível da Confraria das Rainhas. Seja bem-vinda à Confraria das Rainhas. Beijo no coração. Até mais. Amém, amor. Gratidão pela presença de todos vocês. Amei ter essas rainhas comigo hoje.